Não, estou dizendo assim, é interessante quando a gente converte a insatisfação em criatividade, né? Não fica uma reclamação vazia, reclama por reclamar. Não, você concebe algo para poder trazer, enfim, tentar trazer e dar um outro tom para aquilo, né, que você está olhando. Então é interessante, né? Até que ponto as nossas inquietações nos tornam criativos ou reclamões, né? A gente tem que olhar para isso também. Isso traz Bacana. também Stephanie, era isso. Isso traz também, né, Lívia, uma questão de proatividade, né? Ele reclamou, mas ele já trouxe, ele já começou a pensar ali numa solução para aquilo. Exato. Agora, Exatamente. Paulo, fala para a gente sobre algumas das suas ideias. Inclusive, tem uma que vai ajudar muito as pessoas na questão do trânsito, nessa comunicação entre os motoristas. Explica para a gente. Então, eu estava voltando de uma cidade vizinha minha e um policial me parou, era de dia, um policial me parou e comunicou que um dos meus faróis baixos estava queimado. E eu não tinha percebido. E aí, voltando para a minha cidade, eu falei, caramba, se algum motorista tivesse algum recurso para me enviar uma mensagem simples e objetiva, me avisando de que um dos meus faróis baixos tivesse queimado, eu já teria feito o reparo há muito tempo e não tinha passado por essa situação, né? E colocado em risco, recebido uma advertência policial e todo o constrangimento relacionado a isso. E aí eu voltei para a minha cidade pensando, caramba, como que eu poderia conceber um sistema de comunicação entre motoristas que permitisse que um motorista, ao observar algum problema no veículo do outro e que esse outro não estivesse percebendo, pudesse enviar uma mensagem por meio de comandos e atalhos muito simples para que esse motorista tomasse consciência daquele problema e pudesse fazer o reparo que fosse necessário. Só que à medida que o tempo foi passando e no próprio desenvolvimento do protótipo, a gente percebeu que esse simples ato de se comunicar entre um motorista e outro poderia se aplicar a qualquer outra situação no trânsito, não necessariamente somente em questões de problemas identificáveis nos veículos. Então, eu comecei a perceber que ele poderia ser muito útil para evitar acidentes no trânsito, para que, caso fosse utilizado pelas autoridades, que ele servisse para campanhas de educação no trânsito, que se as informações trocadas tivessem uma central de monitoramento, elas poderiam ser utilizadas para combate ao crime, para evitar sequestro relâmpago, por exemplo. Enfim, o leque de aplicações e de situações merecedoras dessa comunicação é muito amplo. Então, a ideia foi essa, de desenvolver essa forma ágil e específica e objetiva de comunicação, e que é algo que hoje os aplicativos, quando usados isoladamente, eles não são capazes de fornecer. Porque os aplicativos de trânsito, por exemplo, hoje eles são abarrotados de recursos, um competindo com o outro. E muitas vezes o da comunicação acaba sendo pouco utilizado porque ele não tem a praticidade necessária para quem está no volante. E a gente tem que se preocupar também com a segurança da operação. Se eu estou no volante e precisar me comunicar com outra pessoa, eu preciso conceber uma ferramenta o mais simples e objetiva possível para que essa comunicação aconteça e não gere um efeito contrário ao desejado, que é prevenir acidentes e fomentar essa comunicação no trânsito. Lívia? Bacana. Paulo, antes de você falar para nós os seus outros inventos, né, que a gente sabe que tem uns aqui mais assim para o nosso dia a dia, do cotidiano, ligado às unhas, eu adorei esse daí já. Eu queria entender, as invenções no nosso país têm uma proteção jurídica, né? Você torna comercializável suas invenções, você protege elas do ponto de vista jurídico? Como que você organiza essa parte? Então, lá no início, quando eu tinha várias ideias e não sabia o que fazer com elas, eu fui em busca de um escritório de propriedade intelectual e foi feito um filtro preliminar para eu selecionar umas poucas ideias que eu entendia que mereceriam ou valeria a pena protegê-las intelectualmente.
Então, assim, a proteção intelectual ela é importante em alguns casos, porque ela dá segurança jurídica à inovação. Então, por exemplo, a pesquisa e o desenvolvimento de um produto custa muito alto, requer dedicação e tempo, assim, de médio a longo prazo, e se não há essa proteção intelectual por meio, por exemplo, de um pedido de patente, existe um risco grande de uma outra empresa, ou de um outro empreendedor ou inventor criar algo, patentear na sua frente e lançar no mercado, e a pessoa que não fez essa proteção corre o risco de não ter direito comercial nenhum sobre aquele produto que ela concebeu. Então, em alguns casos, essa proteção intelectual, ela é interessante, sim. Paulo, Sim, explica... mas você toma... Só um minutinho, Stephanie, Ok, só para eu ok. entender em relação a você como inventor, né? Você olha para essas questões, tem uma assessoria em relação a isso, e algumas ideias suas você realmente protege intelectualmente? Sim, existe essa proteção. Os projetos que eu tenho hoje um pouquinho mais avançados, todos eles estão com patente ou deferida, concedida pelo INPI, ou tramitando dentro do INPI. Então, essa preocupação ela é relevante, e ela faz parte também de um dos grandes desafios para quem é inventor independente, pessoa física. Tá? Porque o processo de patente no Brasil ele é lento, ele é custoso, demorado e totalmente incerto. Por exemplo, a distância entre você solicitar um pedido de patente e você ter a sua patente concedida ou negada, está levando em média 8 anos. Eu tenho pedidos de patente do INPI que eu protocolei em 2011, até hoje eu não obtive uma resposta. Então, você vive com a incerteza a todo momento e tem o seu trabalho assim comercial de tentar convencer investidores muito prejudicado, porque o investidor ele também quer alguma segurança jurídica naquele projeto que ele vai investir. E se ele investe no meu projeto agora e daqui a 5 anos, quando o INPI resolver deferir ou não a minha patente, o INPI nega a patente, como que o investidor vai fazer? Então, o trabalho de inventor, ele tem muitas incertezas, e eu digo que é mais uma vocação e um estilo de vida, porque não se pode condicionar a felicidade, nesse caso de atividade de inventor, ao sucesso do empreendimento. Tem que ter algo a mais presente, uma paixão, para que você continue motivado a trabalhar com isso. Paulo, agora eu vou pedir até para o pessoal colocar aqui para a gente algumas imagens de alguns projetos seus. Inclusive, eu queria que você explicasse para a gente o que são essas imagens. Ok, essas imagens aí são no caso do sistema de cooperação no trânsito e comunicação entre motoristas. No protótipo que apareceu, tem alguns botões. Esses botões, cada botão representa uma mensagem pré-gravada que pode ser clicada e enviada ao motorista. Essa segunda imagem, se puder dar um stop, não sei se tem jeito, ela é da anterior, se for possível. Ela é de um sensor de estacionamento junto ao meio-fio, que vai permitir proteger pneus, rodas e calotas durante o ato de encostamento junto ao meio-fio ou de estacionamento junto ao meio-fio, tá? Então, uma das invenções seria esse parque assist de baixo custo e fácil instalação, que é uma imagem anterior a essa. Basicamente é isso. Dessas imagens que estão aparecendo, foi isso que eu concebi. Aí tem 2 eventos automotivos para os quais eu estou em busca de parceiros. Paulo, explica para a gente, você agora há pouco, né, respondendo a Lívia, falou sobre essa burocracia, que é um processo muito lento, muito demorado. Mas, assim, que dica que você dá para as pessoas que querem ter esse projeto de vida, né, de inventar coisas? Qual que é o primeiro passo? O que é importante essa pessoa se atentar? Olha, a minha recomendação eu vivo esse trabalho já faz alguns anos. A minha recomendação é que antes de qualquer ideia que a pessoa tenha o desejo de levar à frente, que ela estude conceitos de inovação de valor, oceano azul,
validação de ideia, livros ligados à área de empreendedorismo e inovação podem ajudar muito, porque muitas vezes a gente tem um filtro muito subjetivo sobre as ideias que a gente tem. Não necessariamente uma ideia, por melhor que ela seja e mais útil que ela seja, ou por mais benefícios sociais que ela traga, muitas vezes ela não consegue ser inserida no mercado por várias limitações, por ter um custo de fabricação muito alto, por ter um preço muito alto para o consumidor final, que não vai ser possível ser gerado um negócio a partir daquela ideia. Então, antes de qualquer coisa, a minha sugestão é que a pessoa estude conceitos ligados ao empreendedorismo e à inovação, tá? Porque aí, com base nesses livros, se aprende, por exemplo, tive uma ideia, o que eu faço agora? Então, esses livros ensinam a pessoa a validar essa ideia no mercado, a, por exemplo, fazer entrevistas num formato bem específico para entender se o consumidor quer aquilo, se ele quer daquele jeito, se ele quer do outro jeito. Então, aí a ideia vai se afunilando até adquirir um formato de produto, e aí sim vale a pena se pensar, por exemplo, num pedido de patente. Aí você vai proteger a ideia no estágio interessante para o consumidor final, entende? Então é mais ou menos por aí. Paulo, é importante a gente sempre pensar que há, sim, algo novo a se criar. Porque eu te confesso que hoje em dia eu penso assim, gente, será que ainda dá para inventar alguma coisa? Porque parece que tudo que a gente pensa, alguém já pensou antes. Mas dá para criar. Isso acontece, verdade. Então, uma das dicas também seria pesquisar sobre as anterioridades. O que é isso? Eu tive uma ideia. Será que já não tem algo parecido que vai pôr em risco a minha ideia? Então, a gente tem aí as ferramentas de busca na internet para poder verificar até que ponto a ideia é inédita ou não. E no site do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você tem uma área de busca lá em que você, vamos supor, você teve uma ideia, e aí você quer saber se já existe uma ideia semelhante à sua que foi patenteada ou está em processo de patente. Então, você vai lá nessa barra de busca, digita palavras relacionadas à ideia que você teve, que você está tendo, e aí, com base nisso, você dá clica no ícone de busca e vai aparecer um calhamaço de pedidos de patente lá que podem ou não conflitar com a sua ideia. E aí, com base nisso, você faz uma análise de até que ponto vale a pena você levar aquela ideia adiante ou não. Então, é bem importante a gente prestar atenção nesses detalhes, se a gente quer levar uma ideia à frente, porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo, tá? Eu tinha uma ideia, achava aquilo fantástico, ficava fantasiando, ganhar rios de dinheiro com aquela ideia, né? Que ia ajudar muita gente, etc, etc. E eu deixava de lado um pequeno detalhe, fazer pesquisa, porque ficar fantasiando é gostoso, só que não é o que se requer no mundo dos negócios. Então, você precisa fazer essa checagem antes de qualquer coisa, antes de ter qualquer entusiasmo, uma visão fria, imparcial e neutra sobre a ideia que você está tendo, para aí sim dar os próximos passos. Quanta coisa bacana, né, Stephanie? Eu confesso para você, para o Paulo, que eu não tinha assim, ideia muito sobre essa questão de ser o inventor, de ter ideias e viabilizáveis, digamos assim, né? E aí buscar viabilizá-las, porque como você disse, a gente fica o tempo todo pensando em coisas, em alternativas, mas de uma forma assim mais concreta, né? Muito interessante. Ô Paulo, e nas imagens que apareceu, e vendo aqui também a relação das suas invenções, né? Essas já estruturadas, tem a questão de coisas para as unhas. Explica para nós, parece que tem 2 itens também relacionados à questão de unhas, é isso mesmo? Exatamente. Eu sempre ruí as unhas desde criança, tá? Será por quê, hein, Paulo? Seus pensamentos acelerados, inquietos. Devem ter ajudado bastante, realmente. Haja unha para roer. Exato. E o tempo foi passando e aquilo começou a me incomodar. Aliás, sempre me incomodou, mas
passou a ser um hábito tão arraigado que eu meio que deixava de lado. Mas a partir de um determinado momento começou a me incomodar, porque gerava sangramento, dificuldade de executar determinados trabalhos manuais, porque a unha fica tão roída que tudo fica dolorido, né? E eu fiz tentativas com fita isolante, esparadrapo, que mais? Aqueles esmaltes com gosto ruim. Eu lembro que eu usava fita isolante, mas a transpiração começava a incomodar e arrancava aquilo. Eu estava determinado a pôr um fim nesse hábito, né? Só que essas experiências não foram boas. E aí, o que me ocorreu? A criar um protetor de unhas específico para pessoas que roem as unhas, que possa revestir a ponta dos dedos de forma elegante e discreta, divertida para crianças e elegante e discreta para adultos, porque ninguém quer uma coisa também espalhafatosa nas unhas. Apesar das imagens estar mostrando aí uns modelos bem extravagantes, mais para carnaval, a ideia é que o produto final ele tenha um formato específico, tá? Com silicone maleável transparente, para que revista a superfície das unhas de forma bem discreta. E aí o objetivo é ficar lembrando constantemente a pessoa, porque o hábito de levantar a mão para roer as unhas, com os anos, ele se torna automático. A pessoa nem percebe o que está acontecendo e já está roendo. Tem sempre aquela mãe que faz assim na mão do filho, tira a mão da... Fica automático. Então, com esse revestimento, a pessoa olha, lembra, o revestimento está aqui e resolve o problema. Com a possibilidade de ter furinhos nessa superfície, no caso desse produto vier a ser fabricado, para permitir a possibilidade de transpiração, que foi um problema que eu identifiquei nas tentativas anteriores minhas de resolver esse problema. Olha, Paulo, eu confesso que eu já quero ser cliente, porque eu tenho esse problema. Que é um problema muito sério, viu? Uhum. É um hábito muito ruim, porque ele gera sangramento, aí daqui a pouco a unha... Oi? Dói. As unhas ficam doloridas, a gente não consegue pegar em nada porque dói. Sem contar que é uma ansiedade muito grande, né? Que a pessoa fica ali roendo, realmente ela nem percebe que ela está com a mão na boca roendo a unha. Exatamente, exatamente. E o número de pessoas que roem as unhas, eu andei olhando umas estatísticas de 19% a 45% da população, oscilando conforme a faixa etária, rói as unhas de uma forma assim considerada patológica, vamos dizer assim, que tem algum prejuízo relacionado a esse hábito. E como é um hábito que se inicia muito fortemente na infância, a ideia desse protetor também seria romper essa sequência, né? A consumação do hábito ao longo da vida. Porque como as crianças estão com o cérebro em desenvolvimento, quanto mais você conseguir convencer ela a modificar um comportamento na infância, mais fácil na vida adulta vai ser para ela não conviver mais com esse hábito. Verdade, Paulo, eu quero te agradecer. Eu acabei, Stephanie, só para concluir, claro. Eu acabei de ter uma invenção aqui agora, Paulo. Para as pessoas que roem unha, vão fazer terapia, vão olhar para suas ansiedades, vão olhar para as questões que estão aí dentro, ó, assim, borbulhando. Também é um invento ótimo esse, viu? Com certeza. Você unir algo físico com um tratamento psicológico é o completo, porque o protetor, muitas vezes, quando a pessoa para de roer as unhas através do protetor, muitas vezes podem aparecer emoções, pensamentos e sentimentos que ela não estava conseguindo lidar, porque o roer a unha servia como anestésico. Um escape, né? Um escape. Então, realmente, a ideia seria um complemento ao tratamento, assim, né? Para que a pessoa possa viver melhor na totalidade. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Quero falar aqui, ó, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho realmente incrível. Ter ideias, né, e pôr essa ideia em prática, fazer com que ela seja viável, que ela seja ali comercializada depois e ajude tantas pessoas, isso é realmente incrível. Ok, eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição aí para, se precisar de alguma coisa, novos esclarecimentos. Lívia, agora fica com você, né? Você, claro, quer agradecer ao Paulo também e depois eu já deixo a palavra com você.
Tá ótimo. Paulo, muito obrigada. Entrevista ótima. Nós agradecemos. E um final de 2020 de muita harmonia para você e todos os seus. Obrigada. Obrigado para você também.